Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, que venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma semana podermos estarmos aqui. E eu sempre, meu Deus, digo podermos, porque sempre chega a notícia de alguém que até poucos dias, alguém que não vemos, que não sabemos, há meses, que de repente chega a notícia: não pude mais estar, vivi tal situação, perdi tal condição, perdi isso na saúde, em casa, o lugar, mudei. Tantas são as situações, Senhor. A Tua palavra mesmo nos diz: buscar-me-eis e me encontrareis de todo o coração. Buscar-me-eis enquanto vocês podem me achar. E não, meu Deus, só no tocante a termos aqui o Espírito Santo, o que é a maior de todas as vitórias, porque o Senhor ainda não voltou, não arrebatou a igreja, mas quantos hoje têm tanta condição, autonomia no tempo, na condição financeira, na saúde, nas decisões individuais respeitadas, nos seus direitos e garantias, e não têm feito uso de forma sábia, prudente, meu Deus, mas têm esperado, têm contado, meu Deus, e têm, meu Pai, se enganado, acreditando numa mentira de que tem controle sobre o acaso. Nós vemos na Tua palavra que o tempo e o acaso pertencem a todos. Alguns podem dizer: o tempo e a sorte pertencem a todos. Mas da mesma forma que uns têm a boa sorte, alguns são surpreendidos pelo acaso. E eu oro, meu Pai, te agradecendo em primeiro lugar, porque cada um de nós estamos aqui. E se estamos aqui é porque temos a oportunidade e porque estamos agarrando, meu Deus, estamos aproveitando ao máximo neste dia que se chama hoje a oportunidade que o Senhor nos dá. Não é a oportunidade que o Senhor nos deu ou nos dará, mas sim esta oportunidade que o Senhor nos dá. Eu te agradeço, Senhor, obrigado. Obrigado pela vida, obrigado pelo nosso dia, obrigado por esse início de semana, obrigado por este culto, obrigado por estas portas abertas, obrigado por cada condição que nos trouxe aqui, a começar pelo entendimento, no caso de alguns o incômodo, a perturbação, meu Deus, o nosso calçado, a condição, a condução, o carro, meu Deus, o dinheiro para pagar o combustível, a companhia, a presença, meu Deus, a pessoa que nos convidou e insistiu para que estivéssemos aqui agora. Obrigado, Senhor. Que o Teu nome seja louvado por cada uma dessas situações, condições, pelo tempo e pelas pessoas. Eu oro e consagro ao Senhor esse culto. Eu peço que o Senhor o use como instrumento Teu, para que a Tua palavra entre, meu Deus, e como ela própria se diz, que ela venha dividir as emoções do nosso entendimento necessário, que divida a alma do espírito, meu Deus, porque se o nosso espírito está pronto, a nossa carne é fraca. Então a cada dia precisamos nos alimentar e termos, meu Deus, recebermos, meu Pai, ingerirmos o alimento espiritual, para que a partir dele cresçamos e prossigamos, meu Deus, crescendo no Senhor. Que o Senhor nos ajude, porque como o Senhor mesmo disse, sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Que o Senhor esteja aqui, porque é o que mais importa, a Tua presença, a testificação do Senhor, em cada palavra que escutarmos, meu Deus, em cada direção que recebermos, para cada apontamento que o Senhor fizer. Eu oro, meu Deus, para que não seja a primeira vez que cada um esteja escutando, mas que venha, meu Deus, ao encontro daquilo que o Senhor já vem falando, clamando, dirigindo, tocando, aquilo que o Senhor, meu Deus, vem chamando e levantando.
que a Tua palavra venha como confirmação, como resposta de orações, de pedidos, que a Tua palavra venha para clarificar, porque está escrito, luz para o meu caminho é a Tua palavra. Então que onde há escuridão e trevas, que o Senhor venha clarear, para que a boa jornada seja iniciada, e para que aqueles que iniciaram tenham, meu Deus, a força e a condição para seguirem pela boa jornada, que é a caminhada, meu Pai, do Evangelho do Senhor. Eu peço que aqui eu diminua, que o Senhor cresça e que o Senhor venha assumir o controle deste culto, dessa reunião em cada parte, seja no louvor, na palavra, na oração, no clamor. Meu Deus, que o Senhor esteja conosco e que nos confirme, abençoando o Teu povo que veio Te buscar nesse primeiro dia, que o Senhor, meu Deus, nos dirija, que o Senhor nos abençoe grandemente. É o que eu peço e entrego a minha vida, a vida de cada pessoa que veio Te buscar nas Tuas mãos, bem como eu apresento e consagro ao Senhor esse templo e todos os recursos, meu Deus, que nós temos aqui. Aquilo que a fidelidade do Teu povo gerou com dinheiro, para que tivéssemos aqui agora, para nos atender, nos servir, para melhorar as condições, para que houvesse, meu Deus, esse templo de portas abertas, pessoas aqui servindo, fazendo, meu Deus, intercedendo. Eu peço que tudo contribua para o bem daqueles que amam ao Senhor. Que o Senhor use cada instrumento, desde uma estrofe do louvor, meu Deus, um exemplo dado, sem propósito, meu Deus, uma imagem colocada, uma oração feita, meu Deus, até as orações que nós não fizemos aqui publicamente, mas aquelas dos intercessores que agora oram, clamam, meu Deus, pedem ao Senhor, que chegue até aqui, que nos atinja, que nos promova, que nos abençoe e que nos conduza, meu Deus, para vivermos e cumprirmos com a Tua vontade. É o que eu peço e assim eu creio. E eu entrego nas Tuas mãos o andamento dessa reunião, em nome de Jesus, Senhor. Amém, amém e amém. Estão ligadas às suas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2024, a unção de Josué está sobre mim. Diga, eu creio nisso, para a glória do Senhor. Amém? Pode sentar, por gentileza. Alguns dias atrás, num dos cultos da semana, a palavra sobre aquele versículo que há muitas vozes no mundo, e todas elas têm um significado. Muitas vozes. E uma coisa que depois você pode buscar até saber sobre isso, pesquisar, se inteirar do assunto, você vai ver aquelas pesquisas, né, inclusive baseadas em dados científicos, de que tem um tempo que você consegue ficar, tantos dias você consegue ficar sem comer, não sei quantos dias você consegue ficar sem beber água, tanto tempo até você consegue ficar sem respirar, mas uma coisa que você não consegue ficar sem é pensar. Até se você falar assim agora para você mesmo, eu vou fechar os meus olhos e não vou pensar em nada. Você vai pensar em alguma coisa. Uma das coisas que mais nos identifica com o nosso Criador é essa capacidade de sempre ter algo vivo dentro de nós. Tanto que uma pessoa, ela pode ficar numa maca, numa cama, numa mesa de cirurgia, ela pode ficar minutos sem respirar, minutos ali, de várias maneiras, mas sem pensar ela não fica. Porque até quando nós estamos dormindo, nós temos atividade cerebral. Então,
os pensamentos, boa parte dessas vozes, que a gente... Porque as vozes, primeiro a gente as recebeu, né? E voz fala de som, e som você ouviu de alguém. Teve as bases que a gente recebeu na vida. E muito dessas bases foram os nossos criadores, educadores, tutores, né? Então, nossos pais, ou aqueles que fizeram, ocuparam tal função na nossa vida. Então, se você é aquela pessoa que diz, não tive pai, não tive mãe, não tive ambos, alguém fez isso na sua vida, alguém fez este papel na sua vida. Se você cresceu no orfanato, se você foi criado pelos tios, pelos avós, se você foi criado por irmão ou por irmã mais velha, pelo cunhado, enfim. Então, boa parte da sua formação teve a ver com as vozes dessas pessoas. Tanto que a maneira como você fala se parece com elas falando. É ou não é verdade? Você pode ter nascido aqui, em São Paulo. Você pode ter nascido aqui, na capital. Né? Ter sido criado sempre, não ter saído por anos da sua vida. Você pode não ter saído de um CEP que começa com 0, que é o CEP de São Paulo. Se você foi criado por nordestinos, como é que é o seu sotaque? É paulistano? Como é que é o seu sotaque? É nordestino. Se você foi da mesma maneira, se você nasceu aqui até aos 10 anos, não saiu daqui de São Paulo, mas foi criado, por exemplo, por gaúchos, teu sotaque é de gaúcho. Então daí você vai, já dá para entender o quanto que as vozes, e agora eu estou falando delas literalmente, o quanto que elas têm peso, poder, o quanto que elas têm impacto, e elas dão diretrizes para nós. São só essas vozes? Não. Tem a voz do sistema, aquilo que a gente decidiu estar sempre ouvindo, o que a gente assiste. As crianças de hoje, os adolescentes de hoje, você já vê uma grande diferença ou das gerações anteriores, você já não vê tanto isso, que eu acabei de dizer. Você já não vê tantos adolescentes e jovens, olha que coisa, hein? Falando como seus pais falavam, porque alguns já foram criados mais tempo ouvindo vozes de uma tela, que saía de uma tela de alguém, um apresentador de programa infantil, um influenciador da internet, do que tempo ouvindo os próprios pais. Então, quantos adolescentes que você pega, chega na igreja, né, que você vê que o jeito daquele garoto, daquela garota falar, não se parece com o pai. Às vezes até a gente fala, mas cresceu diferente, tem um sotaque diferente, né? Tem um dialeto diferente. Quantas vezes que os pais não sabem explicar, mas você entende. Aquele tempo que aquela pessoa passou ouvindo alguém, ouvindo aquele determinada influenciadora. Isso vai formando as pessoas. Então, nós temos uma formação também. As vozes que nós mais, em termos de quantidade, elas repercutem. Quer dizer, elas são reproduzidas ainda por nós de alguma forma, e o que a palavra de Deus diz é que todas as vozes têm algum sentido. Aí eu preciso ter a capacidade, a consciência. A Bíblia diz que sem consciência não há mudança. Alguns, inclusive, por não terem consciência, é o motivo da pessoa, às vezes, ela estar na igreja, incluindo esta. A pessoa estar na igreja, e ela está ali há um tempo, e ela participa das coisas, ela faz parte. Às vezes é aquele tipo de pessoa que ela chega em casa cansada pela quantidade de coisas que ela faz.
faz na igreja, faz na obra. É como hoje, um obreiro pode estar aqui desde as 7 da manhã, participou dos 3 cultos, chegar cansado por estar atuando em pé, aí, às vezes até nesse calor de terno, com uma roupa mais pesada, e pode ser que essa pessoa esteja com uma vida amarrada em vários sentidos. Não esteja vivendo aquilo que o Davi falou, que ele foi jovem, depois ficou velho, mas nunca viu justo. Nunca viu justo ser desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E não só no sentido material, financeiro, mas começando pelo sentido espiritual. A primeira coisa que não pode acontecer, é uma regra, é um cristão, é uma pessoa que conhece Cristo, ainda ter momentos de vazio. E os momentos de vazio a gente identifica quando está sozinho conosco. Quando a nossa companhia, a nossa própria companhia, não é suficiente para nos suprir. Ninguém, você sozinho, você não se supre. Para aquela história da tua presença ser agradável, ser boa, ser suficiente para você, só tem uma maneira. Se você for uma pessoa que conheça e que viva com Cristo. E no nosso caso, na pessoa do Espírito Santo. Porque você pode ser a pessoa bilionária, você pode morar num lugar que o metro quadrado é mais caro, você pode ter os melhores móveis, você pode estar acompanhado do amor da sua vida. E pode estar vivendo assim, espetacularmente a melhor fase em cada área da sua vida. Sua saúde, seu conhecimento intelectual, estar em alta, sua mente ali ativa, você pode estar tomando aquelas coisas que faz a mente ficar ali aguçada, você vê uma frase ali, captar ela, entender. Mas se você não tem a presença do Espírito Santo, aquele momento que você fica sozinho, que para algumas pessoas acontecem antes de dormir, quando passa aquele trailer, da vida da gente, daquele dia, aquele momento que você é forçado a ficar sozinho, quando você está indo de um lugar para outro, quando você está parado, quando você tem que esperar por alguma coisa, é onde você vê que não está bom. Sabe, não estou bem, não está bom assim, está faltando alguma coisa. É onde alguns se embrenham, Cada pessoa se embrenha numa coisa diferente. E antes a gente podia dizer ainda que só pessoas do mundo se embrenhavam em coisas diferentes. Mas hoje você já ouve nos altares, não tem problema nenhum você tomar medicamentos controlados, inclusive de tarja preta, psicotrópicos, porque uma coisa é o seu corpo, seu físico, seu organismo, outra coisa é o espírito. Mas o espírito fica onde? É igual o espírito do mal que encosta na gente, o Espírito Santo ele encosta de vez em quando? É assim, gente? Como é que é a presença do Espírito Santo? Ela não é do lado, ela é em nós. Tanto que a palavra, que agora há pouco a gente citou, que o Espírito, a palavra de Deus é o que divide a gente. Divide dentro. A alma do Espírito. Onde você tem clareza, não é aquela coisa misturada, confundida, confusa, que às vezes a gente fica sempre naquela dúvida, mas Deus está nisso. E tem muito mais a ver, quando a gente fica nessa dúvida do Deus está nisso, do eu quero, do que realmente Deus está nisso. Vamos aqui para Reis, 1 Reis, capítulo 3, versículo 16. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho.
Estávamos sozinhas. Não havia mais ninguém na casa. Certa noite, essa mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu, tua serva, dormia, e o pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-se de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando olhei bem para ele de manhã, vi que não era o meu filho. Vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: não, o que está vivo é meu filho. O morto é seu. Mas a primeira insistia: não, o morto é seu. O vivo é meu. Assim elas discutiram diante do rei. O rei disse: esta afirma, meu filho está vivo, e o seu filho está morto, enquanto aquela diz, não, seu filho está morto e o meu está vivo. Então o rei ordenou, tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou, cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movida pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha, nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. Nós podemos identificar três vozes. Primeiro, na verdade, a segunda mulher, a segunda ordem que o próprio Salomão deu a elas, ele chamou uma de primeira e a outra de segunda. A segunda mulher aqui é aquela que tem a voz da carne, que ouve, respeita e segue a voz da carne. O desejo desenfreado, aquilo que alimenta a carne, que arruína com qualquer pessoa. Veja que a falta de temor e aquela fome, para ver alguém equilibrado, equiparado. Isso aqui é um grande termômetro para mim, tá, gente? Para mim, um dos termômetros que a gente está muito mal é quando a gente deseja que alguém se nivele a nós quando nós estamos na pior fase da nossa vida. Porque nós vivemos fases, é ou não é verdade? Então, uma pessoa que ela teme a Deus, uma pessoa que ela ama a Deus, o amor de Deus não cabe em nós. Então quando algo não cabe, o que acontece, gente? Transborda. Então, quando eu recebo o amor de Deus, não importa a condição que eu estou, não importa em que lugar que eu estou, não importa com quem eu estou, não importa se eu estou no meu melhor momento, no pior momento, o amor de Deus, se eu recebo o amor de Deus, eu não estou nem dizendo se eu amo, mas se eu recebo o amor de Deus, eu ouço que Deus mandou o seu Filho único, primogênito, que forma a palavra unigênito, único da espécie, primeiro, para que ele morresse e eu, crendo nele, tivesse vida e não morte. Porque eu, como você, estamos condenados à morte por conta da lei que rege, que o salário do pecado é a morte. Se você não cumpre com a lei, você vai e escolhe o pecado, a consequência disso é morrer. O Senhor disse, tá bom, mas se você crê no meu Filho, eu amei tanto o mundo, que eu dou ao mundo uma opção de salvação. O mundo está condenado.
Nós somos condenados. Por isso, precisamos de um Salvador, que é uma coisa que a gente precisa lembrar. Porque às vezes você teve aquele momento arrebentado, arruinado, pobre, quebrado, né, endividado, envergonhado por vários motivos, abandonado sozinho, que aí de repente você fala, eu preciso de um Salvador para me salvar desses problemas, eu preciso de um Salvador para me resgatar dessa vergonha, dessa dor, dessa doença, dessa dívida. Não. Isso é uma consequência da fé que a gente tem. Agora, a gente precisa de um Salvador mesmo para nos salvar da condenação eterna. E esse é o princípio, essa é a coisa mais importante que a gente pode ouvir e que a gente pode crer no Evangelho do Senhor Jesus. Amém? Que Ele, Jesus, salva a mim, porque eu preciso de um Salvador. E às vezes o que acontece, mesmo entre nós cristãos, é que depois que a pessoa começa a ser abençoada, ela esquece que apesar disso, apesar da vida dela nessa terra, nessa fase, digamos assim, estar indo muito bem, obrigado, ela continua precisando, necessitando de um Salvador. Porque não há nada que alguém possa fazer para compensar o pecado que cometeu e igualar isso. Então nós precisamos, não há salvação fora de Cristo Jesus. Amém? Então, uma vez, vamos voltar para a palavra. A voz da carne. Eu quero que alguém fique tão mal quanto eu estou. Não tem problema a maldade, a injustiça, causar dor, né? Ver alguém sofrendo, prejudicar deliberadamente, seja diretamente ou indiretamente. Não foi isso que essa mãe fez? Tentou fazer? Foi ou não foi? Então, às vezes a gente fala assim, né? Não bebo, não fumo, não adultero, não mato. A Bíblia diz que aquele que odeia seu irmão é homicida. Porque o ódio não tem limite. O ódio não tem parâmetro. Quais são as paredes, gente, do ódio? Tem parede o ódio? Tem um limite que, não dá, eu começo a odiar dali e vou até ali. Existe isso? Isso é um grande engano quando alguém fala, não, eu até odeio, mas só um pouquinho. De repente você está se vendo numa situação, você está vivendo uma situação como essa da segunda mulher, e você não está percebendo que a voz que está conduzindo a sua vida é a voz da carne. Paulo diz, inclusive, que há a mentalidade da carne e a mentalidade do espírito. Então, uma pessoa que vive pela carne, ela sempre vai querer agradar a carne, e a carne é insaciável. Aqui nós temos a voz da primeira mulher, aliás, que é a voz dos sentimentos, a voz da alma, que são aqueles que a gente chama de os almáticos. Eu sinto, eu quero, mas tudo baseado em sentimento, que no caso dessa mãe aqui foi a voz da afeição. Você vai dizer, ela não estava errada, só que veja que a luta, que a força dela era tudo baseado nos sentimentos. E os sentimentos não foi capaz de livrar ela, de resolver a questão. E tem gente assim, e está se escondendo e deixando de viver a vida que Deus tem para a pessoa, a começar por uma libertação plena, de não haver mais dependência. Dependência de alguém, dependência de lugar, dependência de você viver ou estar em determinada condição para estar equilibrado, para estar bem. Porque a voz que nós devemos ouvir e seguir é a voz que o Salomão ouviu. Salomão não quis
não se afeiçoou, não teve sentimento, dó, pena. Mas Salomão ouviu Deus. E aqui foi Deus. Foi Deus, porque veja que uma situação simples, mas uma situação que só tinha uma maneira de ser resolvida, pelo discernimento e pela sabedoria. Que foi a voz que o Salomão ouviu. Por quê? Não tinha testemunha. As testemunhas nunca deporiam contra si mesmas, que foram aquelas mulheres. A vítima seria aquela criança. Ninguém viu, ninguém estava junto, ninguém podia confirmar nenhuma história. Não tinha ali uma tecnologia forense para fazer uma análise, para tirar ali, vamos tirar um DNA e ver quem que é a mãe de verdade. Vamos chamar um vizinho. Não, as duas crianças eram daquelas recém-nascidas que estavam dias dentro da mesma casa. Mas a voz da sabedoria disse: corta a criança ao meio que vai aparecer a mãe. E Salomão deu ouvidos a Deus. Ouviu a voz de Deus. E vamos lembrar que esse Salomão aqui, quando ele começa, Salomão, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é multiplicar a nossa fé. Quem era Salomão quando o pai dele morreu? Quando Davi morreu, quem era Salomão? Ele era o filho mais velho, por exemplo, mais experiente ou mais bonito, como Absalão, não era nem o mais velho como Amnon, não era ali o mais ousado, como tinha um Adonias, que teve aquela atitude: eu vou ser rei, é meu lugar, tá aqui, tomei posse. Que qualidade tinha o Salomão? Olha, Davi teve filhos, hein? Ele se destacou entre os filhos de Davi, o Salomão? Qual o destaque do Salomão? Morreu o pai dele, tem os filhos vivos. Tinha algum destaque visível, aparente na vida do Salomão? Sim ou não? Se falar sim, eu vou perguntar qual. Não tinha destaque. Por isso que eu digo, isso aqui é para multiplicar, a minha fé é a sua. Porque isso mostra que, como disse inclusive o próprio Davi, Davi disse isso quando ele fez aquela oferta, que foi aquela oferta dos bilhões. Porque ele, fazendo aquela retrospectiva da vida dele, ele disse assim: o Senhor pode tornar grande e forte qualquer pessoa. E aqui já cai por terra uma crença que muita gente tem. Tem gente que cresceu vendo, ouvindo, e aquilo foi se fortalecendo dentro da pessoa, que se ela não era grande desde pequena, que se ela não tivesse conseguido algumas coisas desde pequena, sido preparada para algumas coisas desde pequena, que ela nunca seria. Sabe, é como se desde lá de muito cedo, alguns precisavam ter ou dinheiro, ou formação, ou o conhecimento que se adquire numa escola, na carteira, nos livros, ou influência, ou apadrinhamento de alguém, ou ter começado muito bem desde cedo para ter uma vida em qualquer área. Ou eu tenho que casar bem, ou eu tenho que ter uma família que tem uma tradição, ou eu tenho que estar num lugar onde as coisas acontecem. Se você para e pensa, quem era Salomão? Quem era? O irmão dele, o pai já tinha tomado a decisão. E o irmão dele sai lá já tomando o reino. Não, quando o pai estava doente, naquela fase que ele precisava de uma virgem para aquecer ele, que não tinha nada que eles conseguissem fazer para aquecê-lo, sai lá o Adonias: eu vou me autoproclamar rei, levantou ali alguns sacerdotes também para apoiarem ele, mais um grupo de gente. Cadê o Salomão? Só para você ter uma ideia, não foi o Salomão que foi lá falar com o pai dele, não. Quem que foi falar com Davi, gente? Exigindo, você falou que ia ser Salomão rei. Quem foi falar? Quem lembra? Quem sabe? Quem foi?
a mamãe dele, a Betseba. Orientada pelo profeta Natã, foi a Betseba que foi lá e você falou que ia ser o Salomão, você disse que ia ser o Salomão que assumiu o reino, e agora o Adonias está aí, se autoproclamando rei. Depois vem o profeta também Natã, aquele que em momentos cruciais da vida do Davi, aparecia. Geralmente não era para coisa agradável, coisa boa, mas foi uma importante peça na vida do Davi para ser um limite, para ser ali um instrumento de advertência, e essas advertências custaram recomeços, os levantes e novos ciclos na vida do Davi. Por isso que a gente não pode rejeitar a correção e repreensão. A Bíblia diz que Deus Deus corrige aos que Ele ama. Às vezes Deus envia alguém, é a palavra que você ouve, é a leitura que você faz da Bíblia, que você queria aquela leitura, eu queria um alívio, um refresco, e vem uma advertência. De repente, você vai em alguém esperando que a pessoa concorde com você em algo, e aquela pessoa ela diz, não, isso aqui você tem que fazer, é assim que Deus funciona, que Deus trabalha, é assim a vontade de Deus. E Natã foi essa pessoa na vida do Davi. A gente, falando só dessas duas situações, foram situações onde ele teve um posicionamento de Deus na vida do Davi. E aquilo foi, aquele muro que você precisa às vezes, para ser um limite. Você está caminhando errado, uma coisa não resolveu, outra coisa não adiantou, você precisa de um muro para bater nele ali e aquele muro te ajudar a mudar de direção. Natã foi essa pessoa na vida do Davi. E foi, inclusive, quando ele endossou o pedido de Betseba, que era Salomão, a pessoa que ele já tinha decidido, mas quem estava assumindo o reino era o Adonias, também filho de Davi, mas não era para ele o reino. Então, Davi se posiciona e ele faz com que fosse cumprido aquilo. Então, a gente não vê um Salomão, um homem destacado, forte, ousado, um homem de iniciativas. Só que aí o pai dele, e aquilo não foi a carne, aquilo foi Deus, deu a ele o reino de Israel. O que o Salomão, quando ele percebe o tamanho do desafio, a complexidade, ali diante da sua inexperiência, o que o Salomão faz, gente? A primeira coisa, ele entra naquilo. Ele entra naquilo. Sabe o que é esse entrar? Às vezes Deus está fazendo algo na vida da gente, colocando a gente numa situação, e isso é um perigo para nós, com internet, com rede social, com facilidades que a gente tem para tanta coisa. A gente tem facilidade desde ver qualquer coisa, qualquer tipo de imagem, vídeo que a gente quiser, até você levantar um dinheiro para alguma coisa que não é o momento, que não é o tempo, financiar algum bem, conseguir um empréstimo, sair de um lugar e ir para outro, viajar. Hoje é fácil. Tem gente que quando se vê diante de algo complexo, difícil, e que não desejou, porque nós não vemos antes, tanto que ele não teve iniciativa alguma, nós não vemos na vida de Salomão esse desejo, eu quero ser rei, eu tenho isso, é meu projeto. Não. Quando Deus coloca aquilo na vida dele, ele abraça aquilo. Ele não se via em condições para aquilo. O que ele faz? Ele pede condições para Deus. Ele pediu condições para tocar um projeto que não era dele, que era maior do que ele. E alguns de nós, precisa aceitar agora essa consciência. Que alguns a vida não prospera, porque quando Deus coloca a pessoa num projeto dele, a pessoa, em vez de ela canalizar a força dela, o tempo dela, a busca dela, os pedidos dela, as orações dela,
a saúde dela, os recursos dela para aquele projeto, o que mais, eu não estou exagerando, o que mais a gente vê são pessoas tentando fugir. Quantas pessoas que a pessoa tem agora, Deus mostra, coloca ela num casamento, por exemplo. Não é difícil uma pessoa se iludir com um casamento. Ela pensa uma coisa, quando ela está no casamento, ela vê que é outra. É ou não é? Sabe, o casamento a gente imagina lua de mel. É ou não é verdade? Aí a pessoa, quando ela começa, vai vivendo, ela vê que é um boldo todo dia, né? Mas, apesar do amargor de um boldo, quem sabe que é boldo aqui, gente? Hã? Aquela erva, né? Felpuda, peludinha, né? Verdinha, né? Tem até um verde bonito, né? Um verde meio musgo ali, meio claro, né? Aquilo você põe na boca, é o fel. Mas quando cai no teu estômago é um alívio de Deus, natural, né? Aquilo assim, em minutos, você come boldo. Quando você come boldo, aquilo em minutos você percebe ali, é quase que instantâneo. Então, mas o gosto, ninguém come sem necessidade. Você não vai nos melhores restaurantes e vai ter lá salada de boldo com alguma coisa, não. A pessoa só vai tomar aquilo se for necessário. Então tem gente que imagina o casamento, aquela lua de mel eterna, e tem aqueles dias, aqueles períodos. Mas olha que coisa, às vezes Deus coloca aquilo na vida da pessoa, até porque é daquela maneira que Deus vai mudar o nível, o patamar, a condição daquela pessoa. Porque ela tem que buscar por aquilo, como Salomão fez. Ela tem que orar por aquilo, ela tem que dedicar o que ela tem àquilo para Deus multiplicar o que ela tem. Porque é igual a viúva de Sarepta. É quando a gente coloca a cargo de um projeto de Deus o que a gente tem, que Ele vai multiplicar. Qualquer coisa. Quantas pessoas que ficaram inteligentes? Não estou falando de sabedoria ainda não, estou falando de inteligente. Tem gente na igreja que era analfabeta. E algumas palavras ainda não sabe escrever. Talvez nem aprenda. Mas a inteligência que a pessoa desenvolveu, porque viu que algo que Deus colocou ela era um projeto dele. E não quer dizer, quando a gente fala projeto de Deus, não quer dizer que é um projeto no altar. Não é um projeto com a Bíblia na mão, não é um projeto literalmente dentro da igreja, onde você vai ser um obreiro, onde você vai ser um ministro de alguma coisa, um sacerdote de alguma maneira, que vai ter um cargo. Não. O projeto de José, por exemplo, no Egito. Aquele projeto não era de Deus? Sim ou não? Hã? Você não vê. Vamos falar, você não vê algo... Como é que a gente vai falar? Você não vê algo eclesiástico, religioso ali. E é claro que quem deu a ele aquela capacidade foi Deus. E ele desempenhou. Ele não se poupou, né? Eu estou no Egito, eu não estou no meu país, eu não estou em Canaã, terra que Deus deu para o meu avô, para o meu pai, para o meu bisavô. Não estou na terra de Canaã, não vou me dedicar aqui para alguém ficar rico. Eu não vou colocar minha sabedoria, não. Há um equívoco aí, de muito cristão, muito crente. Eu já falei, não sai repetindo frases que você ouve nesses vídeos, podcasts dos outros. Se uma pessoa que você nunca viu, que você falou assim, esses dias não, tem tempo já, uma pessoa uma vez estava conversando, não, porque agora eu vou dar uma guinada na minha vida. Sabe quando a pessoa chega toda rebuscada? Rebuscada é aquela pessoa que ela está tentando se reinventar e ela pega termos, você vê que não é ela ainda, aquilo não sai naturalmente, ela ouviu leu uma coisa, pegou um negócio aqui, tem os clichês, é a frase daqui, e é o fulano que apareceu do nada agora, que é o suprassumo. Aí a pessoa, a hora que ela soltou essa frase, eu falei assim, você está enganado. Que ele falou assim, chega de fazer fortuna para os outros. Deus não está nisso. Eu falei, de onde você tira isso? Eu falei assim, quem que te falou isso? Aí a pessoa pegou, né, ela ouviu de alguém,
que está na Bíblia. Falei, mentira. Mentira. Porque se está no teu processo que você vai fazer alguém ficar rico para depois você ficar, porque é a maneira que Deus está te testando, que Ele está te colocando, no teu processo, é assim que vai ser, e vai ser uma bênção. Como é que Jacó ficou rico? Saiu de Canaã, chegou lá, deu um golpe no Labão e, opa, ganhei dinheiro. É ou não é? Foi assim ou não? Foi assim ou não, gente? Labão era um homem comum. Ele era um homem bem-sucedido. Mas era um bem-sucedido comum. Depois que o Jacó, sem opção, Jacó fugitivo, Jacó foi um exilado, né? Ele não tinha mais clima na terra dele, na casa do pai dele. Ele não tinha clima mais com o pai, não tinha clima mais com o irmão. A mãe era a protetora dele, mas a mãe não tinha poder para mantê-lo ali, nem em segurança. Tanto que a mãe que tinha, a mãe era a segunda mulher, a mãe foi aquela que deu conselhos baseada, as vozes. A mãe aconselhou o amado dela, baseado no sentimento, baseado na afeição. Quero te agradar, quero que você seja melhor que teu irmão. O preço que ela pagou foi caro. Você vai dizer por quê? Está aqui um grande exemplo, que a voz do sentimento, ela arruína uma pessoa, ela pode tirar da vida da pessoa aquilo que ela considera mais importante, talvez até um ídolo para ela. Porque é claro na Bíblia que a Rebeca amava descomunalmente o Jacó. Ela gostava do Jacó. Ela gostava, amava os dois filhos, perdão. Ela gostava mais do Jacó. Tanto que a mãe ajudou ele, lembra? A mãe que fez o preparado lá, a comida para enganar o pai. A mãe que deu conselho, né? Põe lá, joga ali em você ali um pouquinho de suor dos animais e pega o pelo e faz assim, teu pai já não está vendo direito. Saiu caro para ela, porque ela que gostava mais dele não viu mais ele. Então, é o sentimento, sabe? Eu quero agradar meu filho, eu quero fazer a vontade dele, eu quero que ele fique melhor que o irmão. Ela. Você vai dizer, mas ela é mãe. Antes de ser mãe, antes de ser filho, antes de ser pai, antes de ser o empresário, antes de ser o irmão de alguém, o amigo de alguém, antes de ser qualquer coisa que a gente tem esses títulos na vida. Nós somos filhos de Deus. Quando ela estava grávida dos dois, o Senhor já havia falado em resposta a uma oração dela que ela não entendia o que estava acontecendo. O Senhor falou que o menor seria maior que o mais velho, o mais novo seria mais forte do que o mais velho. E que o mais velho serviria ao mais novo. Precisava daquele empurrãozinho? Precisava? Não. Aquilo saiu caro para ela. Aqui a gente vê mais uma vez a voz da afeição, do sentimento, na Rebeca para o Jacó. Então o Jacó, quando chegou, ela falou, eu tenho um irmão, né? Ele deu aquele problema com o irmão, com o pai, o irmão ia matar ele, o pai, né? Com certeza ali depois que viu e soube, aquilo foi uma decepção, vai para a casa do seu tio, meu irmão Labão, e você fala lá, vai trabalhar para ele. Foi o que eu falei para a pessoa, falei assim, o Jacó chegou lá, ele trabalhou como um camelo. Não são palavras minhas, não. Palavras do próprio Jacó. Não tinha horário para ele trabalhar. Aquele tipo de trabalho que ele estava dormindo de madrugada, ouvia um barulho ali, ele tinha que sair correndo. Por quê? Qualquer coisa, a responsabilidade era dele. Né? O sono fugia dos meus olhos, ele diz. E corria e fez. E depois nós vemos o Labão falando que ele viu que ele prosperou por causa do Jacó. Ele enriqueceu por causa do Jacó. Então, quando você ouve esses clichês, essas frases prontas de gente que quer que você joga tudo para cima, que você não valoriza o que você tem, teu trabalho, teu emprego, tua oportunidade, né? E, não, você tem que parar de trabalhar para enriquecer os outros. Tem processos, tem experiências na vida que a gente não pode abrir mão. Eu ainda falei para ele, eu falei assim, o Jacó primeiro enriqueceu o Labão.
E depois que ele enriqueceu Labão, Deus fez uma matriz reprodutora para ele, aí sim ele enriqueceu. Demorou 20 anos para ele sair de lá rico. E os primeiros 14 anos, ele trabalhou enriquecendo o Labão. E foi por ele enriquecer o Labão que o Labão, quando ele quis ir embora, não abriu mão dele. Porque ele tinha que ficar ali. Aquele era o projeto de Deus para ele, dele ficar ali e agora ele receber de volta o pagamento. O povo de Israel, você vê que na história mostra que a fase que os israelitas trabalharam, inclusive como escravos, para os egípcios, foi uma fase literalmente dourada. Só que no final, boa parte daquele ouro, quem que levou embora? Quem que levou embora o ouro? Vai lá e fala com a tua senhora egípcia e pede para ela a corrente dela, a pulseira dela, o pingente dela, o brinco dela, que ela vai te dar. Foi ou não foi? Foi uma paga, foi uma recompensa por aqueles anos que eles trabalharam e que eles não recebiam, que eles eram escravos. Mas o tempo que eles estavam lá foi um tempo de muita prosperidade, de muitos avanços, de muitas construções, muitas edificações para o Egito. José fez a maior fortuna da história do Egito de um faraó. Não foi o faraó que ficou rico, foi o José que fez ele ficar rico. Então, frases como essa, só te dando um exemplo, que às vezes você ouve aí nos dias de hoje e parece que alguém é mais sábio porque soltou uma dessa que vem ao encontro do que você quer ouvir, né? Às vezes só está precisando de um empurrãozinho para tomar uma decisão na sua vida e falar, não, é verdade, eu vou fazer isso, porque essa pessoa que saiu de lugar nenhum e foi para lugar nenhum também, ele falou e vai dar certo. Não. Olha para a palavra, olha para a história. Tem uma frase que eu gosto muito, e a falta dela faz a sociedade ser essa sociedade líquida de hoje. Não removam os marcos antigos. Não tem livro que você vai extrair mais virtude, conhecimento, poder e poder gerador de resultados do que a Bíblia. Tem versículos que são maravilhosos, mas mais do que os versículos são as histórias. Tem história que não dá para você tirar só um versículo, você tem que aprender com toda aquela história, como a do Jacó, por exemplo. Como a do José, por exemplo, que eu estou citando. Então, o Salomão, quando ele começou, ele era, apesar de ser filho do rei, mas de longe não era o melhor em nada. Mas aí o que eu digo que multiplica a fé de quem ouve, a minha multiplica isso. Porque às vezes eu posso me colocar do lado de uma pessoa, um par meu, um par no trabalho, um par da minha família, né? Uma pessoa que está hoje na mesma idade que eu, uma pessoa que está casada mesmo ao mesmo tempo que eu, talvez em cada área eu possa ter uma pessoa como uma base, né, de comparação e eu me ver aquém. Posso estar naquela fase que a minha saúde fica doendo daqui, fica doendo dali, perde isso aqui, perde força. Quando você começa a ficar muito doente, vem, né, aquela visão de que parece que você nunca mais vai ter força, né? Nunca mais vai ter aquele poder, né, físico, porque a gente precisa de saúde para tudo na vida. Então, o Salomão, ele não era o melhor em nada. Mas logo que ele assume o reino, ele usa o que ele tinha, ele faz aqueles 1000 holocaustos e ele pede para Deus, Senhor, me dá um coração que ouve. Porque ele acreditava, se eu fui colocado aqui, se eu fui levantado, é porque Deus pode fazer algo por meu intermédio. Do jeito que eu estou, ó a consciência, ó. Diga, sem consciência, não tem mudança. Então, do jeito que eu estou, eu não vou, assim,
fazer sombra do dedo mínimo do meu pai. E a sombra do Salomão era pesada. Era ou não era? Davi fez história como rei de Israel. Ele disse, quer ver, vamos lá, para 1 Reis, capítulo 3, 4. O rei Salomão foi a Gibeão para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeão, o Senhor apareceu a Salomão num sonho à noite e lhe disse, peça-me o que quiser, e eu darei a você. Salomão respondeu, tu foste muito bondoso para com teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no teu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse, já que você pediu isso, e não uma vida longa nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, farei o que você pediu. Eu darei a você um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. Também darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Não tinha, não era, reconhecia que o pai dele não foi o cara porque ele era o cara, mas porque Deus fez dele aquele vencedor, aquele homem justo, aquele homem digno, aquele homem que apesar de seus erros, suas falhas, seus pecados, que quando ele se voltava para Deus, se humilhava, Deus o levantava. Ele creu. E por isso ele pediu, ele usou o que ele tinha. Na época ele tinha alguns recursos provenientes de quem era um príncipe, agora se tornara um rei, e o que ele tinha ele colocou diante de Deus. Deus se agradou daquilo. Veja, Deus não se agradou tanto do sacrifício dele, como do pedido dele. Porque a iniciativa que ele teve para com Deus, e nós não vemos antes disso ele ter algo do tipo, o que mostra que você pode até hoje ter sido aquela pessoa que não apareceu, que não foi o melhor em nada, que não foi grande em nenhuma coisa na sua vida. Não foi o filho que mais destacou na sua casa, na casa do seu pai, não foi o funcionário do mês, nem um mês em toda a trajetória no seu trabalho. Está errado, tá, gente? O crente tem que se destacar, não pode aceitar essa vida, não. Talvez como um empreendedor, um empresário, você não fez a diferença. Como marido, como pai, como filho, como uma pessoa na sociedade, nunca foi, sabe, uma pessoa expressiva. Eu não falo expressiva de expressar coisas, mas aquela pessoa de fazer a diferença onde está, de deixar saudades por onde passou. É o que nós vemos até aqui no Salomão. Porém, quando algo foi colocado nas mãos dele, ele vai dar o que ele tem. Ele se derrama.
pedindo para Deus sabedoria. Na Almeida está escrito, me dá um coração que ouve. Porque a sabedoria começa no temor do Senhor, quando não pesa tanto o que eu quero, o que eu penso, o que eu já sei, o que eu aprendi, mas o que Deus tem para isso, o que Deus tem comigo aqui. Qual é a vontade perfeita de Deus? Custe o que custar. E a sabedoria é para isso. É como o Senhor disse, você pediu algo para ministrar a justiça. Você pediu uma condição que você não tem para um propósito que não é teu, mas que foi colocado na tua mão. É algo de Deus. Logo em seguida, foi quando Salomão Deus coloca um carimbo nele, né? Deus vai lá e coloca aquela marca nele, sabe? É como se fosse hoje o Inmetro de um produto que as pessoas estão buscando confiar. Vai lá e está aqui, ó, pá! Eu vou mostrar para todo mundo que a tua sabedoria não é humana. É algo que não tem precedente, é algo que não é comum, é algo sobrenatural. Vem esse caso que a gente falou das duas prostitutas. Algo que ele não tinha como, um homem, uma pessoa, não tinha como, e aquilo depois ficar mesmo, sabe, acertado, justo. Hoje a gente tem, gente, hoje a gente tem o caso do Salomão, inclusive, como referência. Mas qual que era a referência do Salomão? Que referência que ele tinha de um caso desse? Nada. E ele, com o discernimento de Deus, com a sabedoria de Deus, e pela voz da sabedoria, vamos fazer isso aqui, vamos cortar a criança no meio. Aparece a mãe, ele pega a criança, entrega para a primeira mulher, que foi aquela que chegou reclamando, que contou a história exatamente como aconteceu, e que também é aquela que quando ele diz, vamos cortar a criança ao meio, ela disse assim, dá para ela então, não corta não, não mata a criança não. Então dá para ela, pode deixar para ela a criança. Ou seja, eu não vou suportar ver meu filho morrendo na minha frente aqui por algo que eu mesma vim e provoquei. Foi onde então apareceu, ou seja, aquilo que ele fez já foi para provocar uma reação. E quantas vezes que na carne a gente provoca reações, mas não são reações justas, não são reações plenas, não são reações que sequer nos alimentem, que nos satisfaçam, que é o que eu comecei falando. Quantos que com tanta coisa, tanto recurso, tanto lugar, tanta experiência, tanto isso, tantas pessoas, o saldo que a pessoa tem ainda é o vazio. A Bíblia nos ensina, a própria sabedoria nos ensina a buscar sabedoria. Aqui em 1 Reis 4, 29 está escrito, Deus deu a Salomão sabedoria, discernimento extraordinário e uma abrangência de conhecimento tão imensurável quanto a areia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Esraíta Etã, mais sábio do que Remã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Homens de todas as nações vinham ouvir a sabedoria de Salomão. Eram enviados por todos os reis que tinham ouvido de sua sabedoria. Isso foi o que Deus deu a ele. E Deus pode fazer, dar. Mas hoje, até quando o assunto é sabedoria, as pessoas para buscarem sabedoria, elas não buscam sabedoria
como Salomão, por um propósito válido, justo, com a motivação correta. Não buscam sabedoria como ele. Senhor, me dá um coração que ouve. Senhor, me dá discernimento para eu poder ministrar a justiça. Nós precisamos, a sabedoria, em algum momento da vida da pessoa, e principalmente quando ela é provocada, eu acredito nisso. A gente vai ver alguns versículos que a sabedoria, ela fala dela. Que a sabedoria é redundante, quer dizer. Então, o que acontece? A sabedoria, você se aproxima de situações de sabedoria. Como assim? Por exemplo, você está ouvindo sobre sabedoria. Vai ter algo que vai acontecer, que vai despertar em você alguma coisa. Vai ter uma necessidade, vai ter uma curiosidade, vai ter ali um desejo, porque Deus não colocou algumas coisas inexplicáveis em nós por acaso. E pode perceber que é aí onde Deus age. São essas pontas, sem muitas vezes até justificativa, que Deus usa para puxar algo que Ele quer levantar na nossa vida. No caso do Salomão, Deus colocou ele num propósito maior que ele. Quantos aqui que o propósito maior é o casamento? Quantos que o propósito maior é Deus te colocar num lugar que você nunca teve, assim, desejo, pensamento, você nunca se imaginou fazendo? Deus colocar um Onésimo na sua vida. Vamos pensar na situação do Onésimo. A gente ouviu falar dele esses dias. Paulo conheceu Onésimo onde, gente? Na prisão. Paulo já não tinha que se preocupar com ele mesmo? Paulo, quando a gente lê, estuda sobre o conhecimento e Paulo, ele era quase, na minha visão pelo menos, Paulo ele era quase um advogado autodidata. É ou não é verdade? Na época já existiam dispositivos de defesa jurídicos, né? E a gente vê que o Paulo, ele já dominava esses dispositivos. É ou não é verdade? Veja que ele era um conhecedor, aquele tipo de prisioneiro, né? Aquele tipo de presidiário que estudou direito na cadeia. Não vou dizer que foi o que aconteceu com Paulo, mas veja que ele teve momentos ali que ele ganhou tempo e a gente vê que ele não saiu. Quando ele começou a usar esses dispositivos, ele não saiu mais da prisão, né? Ele só mudou a condição dele de prisão ele passou a uma prisão domiciliar, inclusive esse foi o boom ministerial de Paulo, foi essa prisão domiciliar, que foi de onde ele sabia, eu vou morrer. Né? Quando eu chegar ali em determinado ponto, eu sei que ali é o meu fim, mas eu estou ganhando tempo agora. Como que eu vou ganhar tempo? Eu vou escrever, eu vou registrar coisas e vai chegar onde tem que chegar. E chegou. Que prova é essa? Eu sou uma prova, você é uma prova. Porque tirando a exceção aqui de algum israelita, alguém que tenha sangue judeu aqui, nós somos os gentios que, graças ao Paulo, nós recebemos o Evangelho. Aquela parte lá, muito daquela parte dos jafetitas lá, os europeus, né, os gentios até do Oriente que receberam o Evangelho, foi muito graças ao Paulo. E muito não foi aqueles que ouviram ele, pessoalmente, mas aqueles que receberam o Evangelho das igrejas que ele acompanhava à base de cartas, epístolas. Está entendendo? Ele parou? Não. Mas veja, o próprio Paulo, imagina o Paulo, meu Deus do céu, quando eu paro para olhar para o Paulo, e eu vejo um homem extremamente ativo, uma personalidade fortíssima, aquele homem que teve que viver
reduzido à sua prisão domiciliar, e dali ele despachava e fazia. E a gente vê que aquilo foi muito eficiente. Deus coloca, às vezes, a gente numa condição, numa necessidade, num lugar. Deus coloca um Onésimo que a gente conhece, não na nossa plena liberdade, com todos os recursos à mão, à disposição, para que a gente descubra. E aí é onde tem uma ponta que Deus vai pegar e vai puxar e vai falar assim, você pode ir além, você pode crescer nisso, mas você precisa de mim. Você precisa de um dispositivo que eu posso colocar na sua vida e ele mudar a sua vida. Sabedoria. A Bíblia diz, se algum de vocês falta sabedoria, peça a Deus. Porém, peça com fé. Essa fé é a fé que tem que estar sendo gerada agora nesse culto para quem ouviu do Salomão, que era um comum. Ele era um comum. Ele era um homem normal. Não estou dizendo que ele era um derrotado, um coitado, não. Mas faltou iniciativa em momentos, faltou força em momentos para ele. Não foi ele quem saiu ali, despontando, não foi o mais nem aqui nem ali. Mas quando ele recebeu a oportunidade dele, esse pedido de sabedoria fez toda a diferença. Fez ele se tornar o maior. E maior que Salomão, só Jesus em sabedoria. Tanto que Jesus falou assim, aqui está aquele que é maior do que Salomão. Quer dizer, ele estava colocando ali, maior que Salomão, só eu. Quer dizer, então abaixo de mim só o Salomão em sabedoria. E nós precisamos crer nisso, eu preciso crer nisso. Não me render diante de uma situação que agora está acontecendo, que eu me sinto limitado. A sensação, diga, a percepção de limitação é uma oportunidade. Do que, gente? A percepção de limitação é uma oportunidade do quê? De você se tornar um Salomão. É ou não é verdade? Não foi assim que começou? Foi ou não foi? Ou estou inventando essa história aqui? Não foi assim? Quando ele se viu, eu não passo de um jovem. Quem sou eu? Tem uma tradução que fala, quem sou eu diante deste teu grande povo? Eu não passo de um jovem rapaz, a minha percepção em algo, você não é o rei de Israel. No caso último, que estava liderando as 12 tribos unificadas, porque depois dele, Roboão já teve aquela divisão, nunca mais voltou. Você não é o rei de Israel, mas tem um reino na tua mão. Deus deu o que para você? Um filho para cuidar. Deus deu o que? Um casamento, para que você seja pleno e leve uma pessoa a ter uma vida plena. Deus te colocou num trabalho que hoje você vê, você está aí agora, de repente, inclusive, murmurando, não consigo, isso aqui não é para mim, não aguento, tem injustiça. Não. Essa percepção de limitação, a minha limitação, a própria, como é que eu vou fazer isso aqui? Como é que eu vou conduzir esse povo? Olha, eu vi meu pai foi meu herói, meu pai fez a diferença, meu pai venceu batalhas, meu pai construiu, estabeleceu, trouxe a Arca da Aliança, maravilha, mas esse foi o meu pai, eu não sou o meu pai, eu sou eu. O que eu vejo? Eu sou limitado, eu não sei como julgar a causa das pessoas, eu não tenho experiência. O que ele fez? Ele buscou a Deus. E Deus respondeu ele. Então não trata agora, você que de repente está vivendo essa percepção de limitação. Você chega e para num ponto, como é que eu vou mudar esse homem? Como é que eu vou mudar essa mulher? Como é que eu vou conseguir fazer diferente? Com a ajuda de Deus. Buscando sabedoria. Colocando o que você tem hoje nas mãos de Deus para que Ele possa multiplicar. Se você perguntar para mim, Salomão tinha alguma sabedoria? Tinha.
Ele pegou aqueles últimos conselhos que o pai dele deu a ele, que você vê ele aplicando aqui, e ele usou isso com o que ele sabia, o que ele tinha de recurso físico, no caso, naquela época ali, aqueles animais que ele usou para fazer o holocausto, e ele colocou para Deus. Senhor, eu quero chamar a tua atenção. E aí o Senhor aparece para ele, num sonho, pede o que você quer. Ou seja, Deus falou, para você ter feito isso, você queria, você queria chamar a minha atenção, você queria algo diferente, porque você não fez algo comum. Esse é o momento que nós estamos sendo despertados a fazermos algo diferente, a não nos pouparmos. Hoje é dia 15 de dezembro. Esse é o momento, talvez você até se ensaiou. Eu vejo a quantidade de pessoas que ensaiou o mês de dezembro, 31 dias. Ensaiou. Mas foi mais plano do que execução. Mais pensamento do que atitude, do que entrega. E aí você está ouvindo essa mensagem, está pensando, eu tenho uma grande percepção de limitação. Pega essa palavra agora e coloque em prática aquilo que Deus já colocou, já tocou o seu coração. Para que você não fica mais, sabe, nessa, e agora? Não, Senhor, eu vou dar o que eu tenho. Eu tenho o quê? Eu tenho tempo, eu tenho vida, eu tenho saúde, eu tenho voz, eu tenho algo que o Senhor já falou que o Senhor quer de mim, uma mudança drástica num comportamento, eu abolir algo, eu parar com algo. Cada vez que você se priva de algo, você está dando a Deus uma oferta. Quando Deus toca o seu coração, essa é uma palavra que fala dos 1000 holocaustos. Dependendo da fé que você foi formado, você pode sempre levar isso para uma oferta financeira. Pode ter uma oferta financeira aí, mas isso é Deus que tem que ter te falado. Não pode ser uma pregação canalizada só para você dar dinheiro, por exemplo, eu vou fazer uma oferta de X e Deus vai me responder não. Isso aqui a gente tem que ampliar. Isso aqui não começou no acaso, isso aqui começou dentro dele. O que está aí latente dentro de você? Que quando você ouve determinadas palavras, isso volta. E eu não vou aqui agora cometer o erro de dizer assim, é tal coisa? Não. Você que sabe. O que Deus já falou com você? O que são os teus 1000 holocaustos? O que Deus já falou para você? Derrama isso aí, para mim. Não, você não vai tirar nada disso. Holocausto quer dizer totalmente queimado. Toda vez que você vê holocausto, quer dizer aquilo que a pessoa oferecia, que ninguém aproveitava nada. Ele não ia agradar alguém com aquilo. Não dava para agradar, por exemplo, nem o sacerdote, porque não tirava nem a gordura. Nem o pelinho do rabo ali para fazer um pincel não tirava, era totalmente queimado. Ele não aproveitava nada materialmente, fisicamente, criou aquele animal, chegou naquela idade perfeita de abater e não ia tirar alguma coisa, ia ficar com alguma parte dele, não. Totalmente queimado. Isso foi algo que Deus estabeleceu desde o povo lá no deserto, que era um tipo de oferta. Então é o tipo de coisa que você está fazendo para Deus. Não é com alguma troca envolvida. Não, espera aí, Deus está falando. Eu estou limitado ali, mas eu não estou limitado com Deus. O que Deus está falando? Que agora é o meu momento. A gente ouviu aqui na sexta-feira. Quantas pessoas aqui que repetiram, em nome de Jesus, que não tenha sido só uma frase solta, inclusive que nem de você partiu, mas quantos que disseram, agora é a minha vez. Agora é a minha vez. Que seja mesmo. Que não seja mais uma frase de efeito. Que seja uma atitude que você venha tomar. Que não seja só aquele pensamento que você fica carregando, não, Deus está falando isso comigo. Eu posso ser um instrumento de Deus aqui, Deus me elevar, Deus me capacitar.
Deus me dá unção. Deus me dá sabedoria. Deus quer fazer. Ele não coloca você diante de algo que parece grande para você e você pequeno para isso, para que assim continue essa situação. O Salomão, aos olhos dele, parecia pequeno para o propósito, e o propósito parecia grande para ele. Até que quando ele buscou a Deus, Deus igualou o Salomão ao propósito que colocou ele. E assim é na minha vida e na sua vida. Deus capacita a pessoa para o ministério, Deus capacita a pessoa para o casamento, Deus capacita a pessoa para o trabalho, Deus capacita a pessoa para o desafio que ela tem. Aquele enfrentamento, daquele momento. Quantas pessoas que a gente ouve, eu posso citar o exemplo da bispa aqui, que por 7 anos, ontem ainda eu falei isso para uma pessoa, a pessoa falou, quando você ouve essa história que a bispa conta, que ela passou 7 anos em hospital. Ouvir essa história hoje é a coisa mais fácil para ela. Por quê? Porque hoje ela, o que ela faz hoje? Ela conta essa história. Contar a história é fácil. Viver é que não é. É ou não é verdade? Falei para a pessoa ainda, a pessoa vivendo uma situação, falei, você acha que naquela época ela contava do jeito que ela conta hoje, quando ela estava vivendo, quando alguns dias parecia que nada mudava? Ou às vezes tem aquela questão que muda um pouquinho, você melhora, você solta um rojão, maravilha, estou vencendo, Deus está abençoando, aí de repente passa um tempo, parece que piora um pouquinho. Não, quando você está vivendo não é assim. Mas você tem que passar, vencer, e aí depois você pode contar, e você vai ter o resto da vida para contar aquilo. Deus não deu um desafio, um enfrentamento maior do que ela tinha capacidade, e essa capacidade que ela não tinha, ela foi recebendo, buscando, pedindo, clamando, dando a Deus condições, as ofertas na vida, nas orações, nas madrugadas, nos jejuns, no dinheiro, na repartição do pouco que tinha, e Deus foi capacitando. Isso é um exemplo, mas eu podia contar aqui de tanta gente. Ontem de manhã ainda contei da minha vida, tinha coisa que para mim era tabu. Isso aqui não toca nesse assunto comigo. E eu particularmente não gosto de falar algumas coisas, porque tem coisas que a própria Bíblia diz, né, que a mão direita faz, a esquerda não deve ficar sabendo. Até porque eu acredito muito que o segredo do sucesso é o segredo. Tem coisa que o segredo é a turbina do negócio. É o segredo. Mas tem coisas que você vê que quando você se vê ali, não é para mim. Opa, como assim não é para mim? De quem vem isso? O que está aqui? É Deus. Então é a Deus que eu vou fazer a minha oferta, é a Deus que eu vou parar, ouvir, buscar e receber. E a nossa hoje direção é para buscar sabedoria, onde está faltando sabedoria. Porque o carimbo que Deus deu a Salomão logo nessa primeira situação aqui, já mostrou, nesse cara tem mais sabedoria do que vocês já viram ou já ouviram falar na história da humanidade. E aquele foi só um exemplo. Depois, como eu li para você, não foi só para julgar as causas, tal como Deus falou. Foi para ganhar dinheiro, foi para descobrir as coisas, foi para descobrir remédios, medicamentos, fazer jardins como nunca tinha se feito antes, tirar o melhor dos animais, animais que ainda não eram explorados para aquilo que eles passaram a ser. Ver coisas que ninguém via e não tirava aquilo como ele passou a tirar e extrair. Porque Deus deu. Mas isso começou num momento que ele creu, ele buscou. E a Bíblia diz, peça sabedoria. A sabedoria clama, peça sabedoria. E sabedoria é uma coisa que as pessoas costumam escutar num culto e elas pedem. Passa um tempo, elas param de pedir. Elas param de buscar. E então elas também param de receber. Sabedoria é para a vida. Não é para um dia, não é para uma situação. Uma situação é para te despertar. É para mostrar, é para essa percepção agora apenas te dar um parâmetro
Parta daqui agora e começa a ver o que Deus vai fazer, o que Deus vai acrescentar, o que Deus vai dar. Ele deu a Salomão. Salomão não é melhor que eu, que você. Salomão não tinha alguma coisa que eu ou você não tenhamos. O que ele teve, na hora que ele precisou, foi a iniciativa. Antes ele não teve mesmo. Não se destacou. Não foi maior que nenhum dos seus irmãos, enquanto seus irmãos vivos e presentes. Mas quando chegou a hora dele, ele teve a atitude certa com Deus. E o Senhor disse, vou dar o que você pediu, mas até o que você não pediu eu vou te dar. Riqueza, honra e fama. E assim ele viveu. Tem gente aqui que não começou a viver tudo que Deus tem para fazer na sua vida. Ah, eu já tenho tantos anos. Essa idade não importa para Deus. Porque como ainda King James gosta de chamar Deus, Deus é eterno. Deus não é temporal. O tempo é uma coisa para nós. O tempo é uma coisa para nós. O tempo é uma unidade de medida para o humano. Para as criaturas. O tempo não é uma coisa do Criador. Deus é atemporal. É desde sempre para trás e é para sempre para frente. E sabe o que isso significa? Que nós tentamos medir tempo, e inclusive nós mesmos já constatamos que não há medida. Não há medida para tempo. Qual é a medida para antes de tempo? Qual a medida? Qual a medida de antes para tempo? Não tem resposta? E qual a medida para frente de tempo? A gente usa palavras, é ou não é verdade? Sempre. Para sempre. Desde sempre e para sempre. Isso é só para a gente ver o quão limitado nós somos perto de Deus. Deus não é temporal. Deus é atemporal. É desde sempre e para sempre. Olha que pobreza, gente. Você consegue perceber isso ou não? A pobreza nossa, em termos de dimensão de Deus, mas desde quando é Deus? Desde sempre. O que é sempre? Quem que explica sempre? Vai ter os cientistas baseados em teorias. Não se engane, não se deixe enganar. Teoria, não, porque não sei quantos milhões, não sei quantos. Tem os que falam de milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares, os que falam de milhões. Não é nada comprovado. Quando a gente fala, não tem comprovação de tempo antes. Comprovação, não. Existem teorias. Porque o que é comprovado, o nome já fala, prova, né? Prova, tem que ter materialidade. É a história lá do plástico que demora 200 anos para desintegrar. Mas nem a esse tempo estão estudando ele. Está entendendo ou não? Então, assim, tem muita coisa que a gente está descobrindo. E a ciência não é do cão, não. Alguém vai falar para você, não, porque a ciência é do diabo. Não, 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 não. A ciência é de Deus. A ciência é uma coisa que está trazendo muita coisa à tona e que se a pessoa tiver a visão certa começa na sabedoria de Deus, não na inteligência. Você vai ver comprovações, você vai ver testificações, você vai ver testemunhos que a ciência dá. Mas não é porque uma coisa veio por meio da ciência que ela é plena. Inclusive, a ciência, o princípio da ciência é uma teoria. E a partir da teoria tem que se comprovar aquilo com estudos. E não tem tempo para se provar. Tem coisas que foram comprovadas. Tem coisas que nunca serão e nunca passarão de teorias. E outras estão aí. A gente desfruta da ciência. Inclusive um homem que foi muito bom, não se deu esse nome, mas se teve um dos pais da ciência que o mundo conheceu, foi esse homem aqui, ó, o Salomão. Ou você está achando que muita coisa não foi no tempo dele que começou? Ó, use isso aqui. Ó. Quando você vai ver da parte de arquitetura, a parte onde foi as irrigações que esse homem desenvolveu, e quando você vai ver os historiadores falando do tempo dele, como que as coisas começaram a ser divididas, feitas, realizadas, construídas, Deus deu para aquele homem aquela ciência, aquele conhecimento. Faz assim, ó. Né? Ele, vou tentar isso aqui, vou fazer por baixo, vou canalizar de lá, vai ser assim nesse tempo. Isso é ciência. É que às vezes a pessoa ela não tem essa segurança em Deus
Ela ouve alguém falando uma coisa, uma pessoa pega uma coisa fora do contexto, então, fala de milhares, fala de milhões. A base de tudo é Deus. Você vai lá para Gênesis 1, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Do versículo 1 para o versículo 2, a gente pode estar falando de uma quantidade de anos que não dá para ter uma base sequer. Pode ser milhares de anos, pode ser milhões de anos. Só do versículo 1 para o versículo 2, sabia? E ninguém pode te afirmar, não, é isso, foi tanto tempo, não, foi tal tempo, não dá. Você pegar o do versículo 1 para o versículo 2 ali, não tem. Aquilo é temporal, mas esse tempo não nos foi colocado. Moisés não teve de Deus essa revelação para ele colocar ali, em tanto tempo depois, o Senhor disse, haja luz. O Senhor, ele criou, fez essa separação. Ali começou a haver tempo. Antes do versículo 2 não havia tempo, certo? Porque aí o dia passou a ter manhã e tarde. Quer dizer, era como o tempo era dividido. Veja que a noite não era contado, porque o Senhor não considerava. Ele considerava o que ele tinha mudado, porque a Bíblia diz que a face da terra era... Como é que era? Havia trevas. Quem colocou luz, vamos dizer assim, nesse planeta que nós habitamos, porque Deus assim fez, foi Deus. Aí onde você vê o estudo que tem, e perto daquilo que ainda vai se descobrir muito do universo, foi assim e foi aqui que Deus decidiu. Porque antes era absolutas trevas. A única luz que havia era a luz própria de Deus. E assim, isso é um pouquinho do que a gente tem acesso. Que Deus pode te dar uma visão, uma sabedoria. Como tem coisas na sua vida que hoje podem estar desse jeito. Até você ter colocado Deus naquilo, você está numa escuridão densa, você está perdido, está tropeçando tudo quanto é lugar, porque você não está vendo. E fazer igual Salomão. Pedir sabedoria, receber sabedoria e desfrutar de uma plenitude como você nunca desfrutou para o propósito de Deus e para a tua própria vida. Porque você vê que Deus abençoou Salomão para a causa, para o propósito, mas abençoou Salomão por ele ter pedido aquilo para fazer o propósito. Coloque-se em pé, por gentileza. Com seus olhos fechados, a oração que a gente precisa fazer agora, que eu quero fazer com você, é essa de sabedoria. E eu espero que já tenha havido, já durante a própria pregação, na vida de alguns aqui, duas coisas. A consciência, que é o início. A consciência é o início da mudança de uma pessoa. Quando ela tem consciência de algo que não está bom, quando ela percebe que algo não vai bem, quando ela percebe que algo precisa de mudança. Porque aí ela vai realmente, então, buscar a mudança, se abrir para a mudança. Porque se algo está bom para mim, eu não vou querer mudar. Então, a primeira coisa é a consciência. E qual que é a minha consciência? Qual que é a consciência que alguns aqui precisam ter agora? Essa percepção de limitação. Como do Salomão. Olha, recebi, maravilha, o reino, Deus colocou nas minhas mãos, não foi Davi que colocou. Veja que ele não falou, meu pai me fez em não, tu colocaste o teu servo. E ele não passa de um rapaz. Ele acreditava em Deus. Ele acreditava em Deus. Tu fizeste primeiro meu pai e agora o Senhor me colocou. Agora eu preciso que o Senhor me dê um coração que ouve. Eu preciso que o Senhor me dê discernimento. Eu preciso que o Senhor me dê um coração sábio. Ou seja, eu primeiro preciso começar a discernir o bem do mal. Ele fala isso. Quer dizer que tinha coisas que ele tinha dúvida. Será que isso aqui é bom ou ruim? Qualquer pessoa que não ouvisse a voz da sabedoria não ia saber qual mãe está falando a verdade. As duas estavam contando a mesma história.
Como que você difere duas pessoas lutando pela mesma coisa, falando a mesma coisa, com o mesmo discurso? Como? É a voz da sabedoria de Deus. O parâmetro era o mesmo. O que ambas pleiteavam era a mesma coisa. E uma acusava a outra do mesmo erro, do mesmo crime. Não foi crime, né? Não foi intencional ali, não teve a vontade, o desejo. Provavelmente a mãe desmaiou de cansaço ou virou sobre o filho recém-nascido, e aquilo matou o filho, uma tragédia. E depois não soube lidar com aquilo, né? A maldade prevaleceu. Mas aí, a maldade não cabe também no ser humano. Se aquilo não muda, é isso aí, vai para o próximo. Ela vai se estendendo. Quantas pessoas que a maldade começou numa situação, hoje atingiu a família, atingiu pessoas de fora. A gente vê isso hoje por ideologias, pela cultura. A própria cultura do aborto, isso aqui é uma coisa mais injusta, maldosa, perversa do que essa. Tem gente que não é o bastante a pessoa ter matado o próprio filho. Ela trabalha para que outras pessoas façam a mesma coisa. Ela quer disseminar isso como algo que seja normal, padrão. Não era assim. Isso foi aumentando, não coube em um, não coube numa pessoa que de repente não se conteve. Tamanha dor, não estou dizendo alguém aqui que tenha feito isso, mas tem gente hoje que trabalha, a vida é dedicada a isso. Já tem gente que arrepende, que sofre até hoje quando o assunto é abordado, porque tem consciência. Que bom que tem consciência. A gente tem mães que fizeram aborto, mas que depois impediram as filhas de fazer. Quem impediu falou: minha filha, eu já cometi esse erro, não vale a pena, nunca faça isso. Eu não tenho cabeça, eu te ajudo, vamos criar, vamos nos levantar, vamos nos unir, mas não vai fazer isso com a sua vida. Já basta lá atrás. Vamos cessar com essa maldição na nossa família. É a história do pai: filho, eu tive uma vida promíscua, eu tive uma vida, mas não, você não vai ir nessa vida. Olha, eu já abusei do poder, eu já desviei dinheiro, eu já enganei pessoas. Não, você não vai fazer isso, eu vou te ensinar o bom caminho, o caminho certo. Consciência, que consciência você tem da vida? Percepção de limitação. Duas coisas, essa, a consciência, a segunda, tome atitude hoje. Não adie mais. Qual a atitude que eu tomo? Começa fazendo uma oração. Sabe, não só esperando que alguém ore, que alguém faça algo para você. Porque o meu familiar vai fazer isso, vai mudar, vai. Não, eu estou aqui, ó. Tive meu pai, tive minha mãe, agora é a minha vez. Tive meu marido que fez isso por mim, tive minha esposa que lutou, orou por mim, tive um filho que fez isso por tanto tempo, nem era o papel dele, agora é a minha vez. É a minha vez agora. Tu fizeste teu servo governar em lugar de teu pai, em lugar de meu pai. Mas agora eu me vejo e eu não passo de um rapaz. Me dá um coração sábio, Senhor. O Senhor me colocou aqui, me dá condições de desenvolver isso. Me dá sabedoria para que isso flua pelas minhas mãos. Me dá capacidade. Quantas pessoas se consideram mentalmente limitadas e até hoje não tiveram a fé para fazer essa oração? Senhor, me dá uma capacidade mental que eu nunca tive.
Quantas pessoas que o temperamento é o calcanhar de Aquiles e não se dá bem com outras pessoas? Onde fica que tem gente, a pessoa ainda fala isso com louvor: eu não dou certo com gente, eu não dou certo com gente, me coloca para cuidar de cachorro, de gato, de vaca, de boi, de não sei o quê, porque eu não dou certo com gente. Mas Deus só coloca pessoa com pessoa. É orar a Deus. Ah, eu casei errado. Está casado? Ora para Deus te abençoar no seu casamento. Ora para Deus para que você seja o melhor pai dos seus filhos, a melhor mãe dos seus filhos. Você é uma pessoa, eu falo isso, quando vem alguém falar comigo que vai casar com uma pessoa que tem filhos, isso é um pensamento meu e assim, se você vai buscar uma orientação minha e você vai me fazer essa pergunta, vamos ganhar tempo nós dois. Se você casou com uma pessoa que tem filhos, você vai ter que assumir ser mãe desses filhos ou ser pai desses filhos. Não, mas você não foi enganado. Mas eu não sou o pai, eu não sou a mãe. Haja como tal. Se mora com você, se não mora, haja como tal. Ame como tal. Cuide como tal. Abençoe como tal. Dê condições como tal. O que quer dizer, quando vier aquela tentação de desejar um mal, a maldade, de odiar, não. Se coloca no lugar de mãe. Se coloca no lugar de pai. Honre, abençoe, cuide. E essa expressão é uma daquelas que eu não vou trabalhar para os outros enriquecerem. Eu não sou o pai. Pelo contrário, você tem que dizer: vou ser o pai desse menino, dessa menina. Vou ser a mãe dessa menina, vou ser a mãe desse menino. Ah, mas não é um menino mais, não importa. Se você entrou nessa situação, você tem graça para ela. Deus te dá. Eu não tenho, Deus te dá. Pede que Deus te dá. Mas quantos aqui não oram por algumas coisas? Porque não querem. É aquela pregação que a bispa fez lá no jejum de 52 dias. Tem pessoas que ainda não viveram vitórias em algumas áreas, porque elas não querem aquela mudança. Elas gostam do outro jeito. Aquilo que Deus já falou com elas a respeito, elas não querem. Elas não querem aquilo, porque aquilo nunca foi um desejo. É igual a pessoa que tem um vício, e ele até ora: ah, Senhor, me liberte, mas ele não quer, ele gosta de fazer aquilo, ele gosta daquela prática, gosta daquela atitude. Então tem coisas que você está pedindo para Deus, mas você não está contribuindo com aquilo. Tem coisas que Deus te colocou e tem propósito. E eu não disse que você vai descobrir o propósito disso hoje. Eu disse que você pode começar a mudar a tua atitude com isso hoje, pedindo a Deus sabedoria, pedindo um coração entendido, pedindo para Deus para ouvir a voz da sabedoria, não a voz da afeição, dos sentimentos, não a voz da carne, mas a voz da sabedoria. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu agradeço ao Senhor mais uma vez, porque como disse Jó, a verdade é que o Senhor sempre fala, hora de um modo, hora de outro, ainda que o homem não perceba, o Senhor está falando, meu Deus. E às vezes, quando a gente não ouve, meu Pai, uma voz tradicional, uma voz que nós até nos colocamos para ouvi-la, escutá-la pelo menos, como quando viemos à igreja, o Senhor vai fazer pedras clamarem. Pessoas que são como pedras, situações que são como pedras vão clamar. O Senhor está falando, o Senhor tem chamado um povo especial, zeloso de boas obras. E eu oro, meu Deus, para que aqui esteja este povo. E eu peço que onde ainda não houve consciência, que aconteça agora. Dê a cada um, meu Deus, de nós essa percepção de limitação com bons olhos. Que tenhamos, meu Deus, a mesma percepção de limite, de limitação que o Salomão teve. Porque com quantos aqui o Senhor está começando, meu Deus, uma mudança de vida, uma mudança de mentalidade, aquela que o Paulo fala para os romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quantas coisas que até então nós não entendemos certo. Não importa a idade que tenhamos,
Não importa o que já fizemos antes na vida, que tenha sido bom, importante. Mas se o Senhor nos coloca em algo hoje, como Salomão, que nós nos sentimos inexperientes, jovens, sem todas as condições necessárias. Senhor, o nosso primeiro passo é esse, nos dá sabedoria. Eu oro ao Senhor para que o Senhor dê sabedoria a mim. Dá um coração entendido. Quebranta, meu Deus, áreas que ainda não estão quebrantadas. Nos ajuda a perceber, meu Deus, para que se calem aquelas vozes que não são as vozes da sabedoria, mas as vozes que ainda são as vozes da afeição, do sentimento. As vozes, meu Deus, da carne ainda. As vozes, meu Deus, de pessoas que nós tanto as ouvimos, tanto as escutamos, tanto, meu Deus, tivemos experiências com elas, que ainda reproduzimos essas vozes, não só com a nossa boca, mas quantas vezes que quando falamos conosco mesmo, na nossa voz interna, a voz, meu Deus, que ecoa é a voz do pai, é a voz da mãe, é a voz de um amigo, é a voz de um professor, é a voz de uma pessoa, meu Deus, que nos liderou por um tempo. Que coisa maravilhosa olhar para a vida do Jacó, ter trabalhado com um homem desonesto, injusto, sabotador, mentiroso. Mas o Labão não foi uma voz que ecoou mais, nem pela boca, nem pela mente, nem pelas mãos do Jacó. Porque quando ele saiu de perto do Labão, Labão nunca mais voltou para ele. Nem o homem Labão, nem as obras, nem os pensamentos, nem as palavras do Labão. E eu oro, Senhor, agora em nome de Jesus, para que aquilo que tem de alguém ainda em nós, essa voz que ecoa, seja na mente, no coração, nas obras. Nos liberta agora em nome de Jesus. Nos liberta, Senhor, eu te peço. Porque alguns de nós, meu Deus, a voz que sai até pela boca ainda, não é a voz do Senhor, não é a voz da sabedoria. É a voz de uma pessoa. E não foi uma pessoa que nos fez bem. Não foi uma pessoa, meu Deus, que nos causa boas lembranças. Pelo contrário, quantos aqui ainda reproduzem vozes de pessoas e das pessoas que mais lhes causaram mal, dor, sofrimento. E eu oro para que o Senhor ajude com sabedoria, com discernimento, dando, meu Deus, e abrindo os olhos, meu Deus, do entendimento de cada um de nós, para que essas vozes sejam caladas. Perpetuamente eu oro para que hoje, vozes de pai, de mãe, de tio, de vô, de vó, de pessoas com quem moramos, lidamos, com quem nos relacionamos, que ainda sai, meu Pai, pela nossa boca, que ainda ecoa na nossa mente, ou mesmo nas nossas obras, saem pelas nossas mãos. Nos ajuda, meu Deus, a calarmos essas vozes. Nos ajuda agora, Senhor. E nós não vamos ficar sem nenhuma voz. E por isso eu peço, como Salomão, que seja a voz da sabedoria que venha, meu Deus, sair pela nossa voz, que venha ecoar na nossa mente, que venha sair, meu Pai, pelas nossas obras, que seja a voz da sabedoria, que venha, meu Deus, sair de nós, em posições, em decisões, em obras, em posicionamentos, em muitas vezes uma resistência que nós nunca tivemos, para permanecer num lugar, quando não há nada que nos favorece, que nos motiva. Mas se há uma convicção, meu Deus, é tudo que nós precisamos. Nos dê sabedoria. Abençoa, meu Deus, o teu povo, como o Senhor abençoou Salomão. Abençoa o teu povo, meu Deus, capacitando para propósitos maiores do que nós. Nos abençoa, meu Deus, nos inspirando para fazermos, meu Deus, justiça, para ministrarmos justiça, para nunca mais reproduzirmos o ódio,
para nunca mais nos nivelarmos ou desejarmos o nivelamento de alguém pela nossa pior experiência. Eu peço, Senhor, como o Senhor nos mandou viver, a Tua ajuda, porque sem o Senhor nós não podemos fazer coisa alguma. Então nos ajuda até a orar, nos ajuda a orar agora, a pedir, a buscar, a bater na Tua porta de forma certa, nos ajuda a pedir sabedoria, fica conosco. Eu peço sabedoria, meu Deus, para o Teu povo. Eu oro, meu Pai, consagra agora cada pessoa nesse propósito da mudança. Aqueles que iniciaram no dia 1º e aqueles que hoje estão se levantando, iniciando, meu Deus, ressignificando agora. Porque até aqui, meu Pai, não tinham se derramado, não tinham, meu Pai, se colocado, se prostrado e se entregado. Eu consagro cada um. E eu peço que assim, meu Deus, como nós declaramos o mês inteiro de dezembro, que o Senhor derrotou os amonitas, moabitas e meunitas, porque o Josafá e o povo de Judá e Jerusalém se colocaram no teu templo e oraram. Eles disseram: nós não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. E clamaram e apresentaram ao Senhor as firmes razões deles, tudo baseado na Tua palavra. E o Senhor disse: vocês vão descer para as posições, mas não vão lutar, e vão ver vitória, vão ter livramento, grande livramento, vão me louvar, vão me adorar, e eu vou dar a vocês grande livramento. Eu tomo posse, Senhor, e eu oro em nome de Jesus, declarando que haja grande livramento, que o Senhor nos dê vitória, que cada área, meu Deus, da vida do Teu povo, que pode ter sido afetada por problemas, por financeiro, meu Deus, problemas de saúde, problemas emocionais, afetado pela economia, afetado por injustiça, meu Deus, seja quais forem os itas da vida dessa pessoa, em qual for a área, eu apresento ao Senhor a nossa firme razão. Nós cremos que o Senhor é o Deus do impossível, nós cremos que o Senhor cura, liberta, que o Senhor reverte situações, que o Senhor faz os inimigos se atracarem entre eles, meu Deus, e o Senhor nos dá vitória ao Teu povo. Muda, meu Deus, essas 3 coisas, e que aquilo que nós temos orado, pedido e apresentado, que nós não vamos levar para 2025, eu declaro que seja mudado na vida do Teu povo, que o Senhor dê grande livramento, que o Senhor venha curar doenças e enfermidades, que o Senhor venha abrir portas e comportas, que o Senhor dê, meu Pai, ganho de causa, que o Senhor, meu Pai, abençoe essa família. Nós ouvimos que pessoas sairiam da fazenda dos porcos e retornariam para a casa do Pai. E eu lanço mão, meu Deus, essa palavra profética, declarando que pessoas que nem havia menor, meu Deus, chance, vão passar, meu Deus, a virada desse ano na Tua casa, Te louvando, Te adorando, do lado dos seus familiares que buscam o Senhor, porque essa é a obra que o Senhor pode fazer. Nós não temos o poder de acessar o coração de uma pessoa e mudá-lo, mas o Senhor tem. E eu peço, como diz a Tua palavra, tira corações de pedra, meu Deus, de peito de alguns dos nossos familiares, e coloca um coração novo, um coração regenerado, transformado, quebrantado para o Senhor, que se volta para o Senhor. Eu declaro mudanças, eu declaro salvação, eu declaro curas, eu concordo, Senhor, com cada clamor e com cada oração, e eu ligo cada uma, meu Pai, das orações e dos pedidos aqui na terra, para que sejam ligados nos céus. Eu declaro mudança, eu declaro livramento, grande livramento na vida do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.